Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da série Shabbat Lunar, né? Refutando o Shabbat Lunar. Como eu já falei, Shabbat Lunar é uma crença, uma heresia aí que tem se espalhado pelo Brasil. E hoje vamos mais uma vez, através desse estudo, desmentir essa crença, né? Essa heresia que tem se espalhado. Então hoje nosso tema é o calendário e a criação em Gênesis, a contagem dos dias, semana e mês. Então vamos reformular aqui o calendário, o verdadeiro calendário do Criador, que é um calendário não lunar, mas um calendário lunisolar. Por que eu digo lunisolar? Porque se usa tanto a lua como o sol como referência para os dias, semana e mês, como está lá em Gênesis 1:14. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? E o calendário lunar daquelas pessoas que creem no Shabbat lunar, esse calendário aqui, que é um calendário do site do WLC, né? É um site que tem nos Estados Unidos, criado em 2005, mais ou menos, aí, que eles começaram a crer nessa heresia e se espalhou aí, eles criaram esse site, né? Então, através desse site aqui, temos aqui o calendário deles. Hoje, para nós, é 27 de janeiro de 2017, às 11h31. Para eles, hoje é dia 30, é um domingo. Então, para as pessoas que creem no Shabbat lunar, hoje é domingo. Ontem foi sábado para eles. Já para nós, hoje é sexta-feira. Ontem, para nós, foi quinta, né? Então, ontem para eles foi sábado, está aqui dia 29, foi dia 26 para nós. Hoje é dia 27. Para eles é 30, é um domingo. Então, para eles, hoje é domingo. Vamos ver aqui alguns erros nesse calendário. Hoje, dia 27, por coincidência do nosso estudo, hoje vai ser lua nova, né? Vamos ver aqui, no site bem aqui, que hoje vai ser lua nova. Olha só o interessante aqui. Deixa eu tirar aqui esse estudo. Tá aqui. Dia 27 de janeiro, lua nova. Hoje às 22 horas, 8 minutos e 19 segundos. Então, hoje às 22 horas, aqui no Brasil, você vai ver a lua nova, né? Só que a lua, as fases da lua, ela não muda somente à noite. Ela varia. Que nem, por exemplo, aqui, a lua cheia, que foi no dia 12 de janeiro, às 9 horas para nós. Então, quando deu no dia 12 de janeiro, quando foi às 9 horas aqui e 35 minutos, estava tendo a fase da lua cheia. Nós não vimos, por quê? Porque estava de dia. Mas em outros países, onde estava à noite, eles viram essa fase sendo lua cheia. Então, fica claro que as fases da lua não mudam só durante a noite. Ela varia, entendeu? Pode ser durante o dia, durante a tarde, à noite. Não tem hora certa. Aqui, ó, lua crescente no dia 4 de fevereiro, que agora é de 2017, vai ser às 2 horas da tarde. Não vamos ver porque vai estar de dia. Então, voltamos aqui para a lua nova, às 22 horas. Às 22 horas, no calendário deles, às 22 horas, ainda hoje, dia 27, né? Ainda não é lua nova. Interessante que aqui está dizendo que é lua nova. Está 0%. Quando uma lua nova chega à sua fase de nova, ela fica 0%, né? Então hoje é lua nova, está dizendo aqui no calendário deles, lua nova. Mas para eles, a lua nova só vai ser a partir de amanhã. Por quê? Olha só o interessante. Vejam bem que hoje, para eles, é dia 30, tá bem aqui, dia 30. Deixa eu mostrar bem aqui embaixo. Dia 30. Qual o dia da semana? Domingo, primeiro dia. Olha só, agora eu vou mudar aqui o mês. Nós estamos aqui no mês de janeiro. Tá aqui, ó, 27/1/2017. Agora eu vou mudar aqui, ó. Veja só interessante, olha. Só um momento, vai mudar. Pronto, mudou. Então, do dia 30, então o outro dia já é o quê? Dia 1º. Para nós ainda é dia 28. Então amanhã, dia 28 de janeiro,
É o dia 1º de outro mês para eles. Mas olha só o interessante. Não é segunda-feira. Ou seja, hoje, para eles, hoje, dia 30, é domingo. Mas amanhã já não é segunda. Amanhã é sábado. Olha a confusão, irmão. Olha a confusão. Então eles pularam segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pularam 5 dias. Então amanhã, dia 1º, para eles é lua nova. Dia 28. Só que amanhã ainda é a lua nova. Mas não é o início da lua nova. Não é o início da lua nova. Por quê? Vou mostrar bem aqui. Amanhã, deixa eu clicar aqui. Amanhã a lua nova já é o segundo dia de lua nova. Tá aqui, ó. Hoje, 27, lua nova. Ela está 0%, totalmente escura. Quando é lua nova, ninguém vê, né? Então amanhã ela estará com 1%, vai estar com a partezinha branca bem do lado. Já vai para dar para ver alguma coisa. Então amanhã, dia 28, é o segundo dia de lua nova. Só que no calendário deles, irmão, no calendário deles, amanhã é que é o 1º dia de lua nova. Olha a confusão. Amanhã é sábado para eles. Entendeu? Amanhã é sábado. Veja só a confusão. Amanhã, segundo o calendário astrônomico aqui, é o segundo dia de lua nova. Olha só bem aqui, ó. Dia 27 de janeiro, lua nova. Entendeu? Dia 27. Então, hoje, às 22 horas, é lua nova. Mas para eles, não. Para eles, só é lua nova amanhã. Então, tem esse erro aí de cálculo, né? Tem esse erro aí de cálculo. Mas tudo bem, vamos dar continuidade. Queria mostrar também aqui o calendário judaico. Hoje é 27 no calendário judaico. Dia 29, hoje é 29 no calendário judaico. Em todo o calendário judaico, seja ele caraíta, seja ele rabínico, qualquer calendário hoje é uma sexta-feira. Hoje é sexta-feira, em qualquer calendário judaico, né? Então, hoje no calendário judaico, hoje é dia 29 e no nosso é dia 27, mas o dia da semana é o mesmo. Então, amanhã, dia 28, é sábado, né? Amanhã para nós é sábado, porque depois da sexta, qual o dia que vem depois da sexta? Sábado. Depois do sexto dia, vem o 7º dia, que é o sábado. Então, amanhã é dia 1º, calendário judaico, né? Dia 1º aqui. Dia 28 para nós. Dia 28. Por que dia 1º? Porque esse mês aqui, que é, lembrando aqui, esse mês é o mês de Tevet, né? Mês de Tevet, é um mês só de 29 dias. Então amanhã, que é sábado, é o 1º dia de outro mês, que no caso é esse mês aqui, ó, Shevat. Entendeu? Então, hoje é sexta, amanhã é sábado. Só que no calendário deles, amanhã é sábado, mas só que um dia antes era o quê? Não era o sexto dia, era o 1º dia. 1º dia. Então eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Não pode estar perguntando. Por que eles fazem isso? Porque se eles não fizerem isso, o que aconteceria? O dia 1º. Se eles não fizerem isso, o que vai acontecer? Como o dia 29 foi um sábado, olha, a lógica certa é essa. Como é que é o certo? Se dia 29 for um sábado, dia 30, lógico que está certo aqui, é um dia 1º. Para nós, ou seja, é um domingo. Então, se dia 30 é domingo, dia 1º é o quê? É uma segunda-feira. Não é um sábado, é uma segunda-feira.
né? Então, no calendário deles aqui, o dia 1º era para ser uma segunda-feira e não um sábado. Então, vemos aí que esse calendário é totalmente contrário às fases da Lua e também contrário à lógica da contagem. Mas vamos dar início aqui ao nosso estudo e ver como foi a contagem real lá na criação, né? Então, está aqui o calendário, vamos lá. Damos continuidade. Na criação, lá em Gênesis 1:2 diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então tá aqui, eu fiz essa imagem aqui toda escura, digamos que aqui é a terra, sem forma e vazia, né? Só havia trevas. Só havia trevas. Damos continuidade. O verso 3 diz o seguinte: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então tá aqui, trevas, uma parte trevas e uma parte luz. A luz surgindo daqui, ó. Porque Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. Então ficou as trevas e a luz, né? Lá no versos Gênesis 1, 4 e 5, Deus disse o seguinte, o Eterno disse o seguinte: e viu Deus que a luz, que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então eu separei aqui, ó, a luz e as trevas. Tá aqui. E Deus chamou a luz dia. Tá aqui, a luz chamou de dia. E as trevas chamou noite. Tá aqui, trevas, noite. E foi tarde e manhã o dia 1º. Interessante, foi tarde e manhã o dia 1º, né? Então temos aqui a luz, que é dia, e temos a treva, que é noite. Né? Então aqui, até aqui tudo bem. E o que aconteceu mais é o seguinte: lá no verso 14, 16 e 18 diz o seguinte: e disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sirvam eles para sinais, para tempo determinado, para dias e anos. Então, Deus ele fez 2 luminares na expansão do céu, né? Nós já sabemos que é o Sol, está aqui o Sol e a Lua. Para que serve o Sol e a Lua? Segundo o texto diz assim, diz que ele serve para fazer a separação do dia e da noite. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, havia apenas a separação dia e noite, noite e dia, mas não havia algo para manter essa separação. Essa separação estava mantendo-se ali enquanto Deus estava ali, mas quando ele se retirasse, claro que a luz também se retiraria, ficaria só as trevas. Então, Deus criou algo que mantesse essa separação. Então criou esses 2 luminares. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. E aí fez as estrelas. Né? Então a lua para governar a noite e o sol para governar o dia, como nós vemos hoje. E cada um esses luminares, eles governam no período de 12 horas, o dia, o sol governa 12 horas, e a lua governa 12 horas. Para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e as trevas. Então eles foram criados para isso, para fazer a separação das trevas e da luz, para governar o dia e governar a noite. E também, o que eles aconteceriam? Eles iam marcar o dia, os dias, não é o dia, é os dias. Por quê? Porque uma semana tem 7 dias, então não é dia, é dias. Anos, ele também serve para marcar os anos. Por quê? Porque tantos dias é equivalente a um ano. Ou seja, quem que marca o ano? O Sol. Como é essa contagem? Quando a Terra, daí faz ali o seu retorno do Sol, né? Redor do Sol, que dá equivalente a um ano. Isso vamos ver mais na frente. E também tempos determinados. O que é tempos determinados? É um tempo fixo. Né? É um tempo determinado. Assim, no dia 20 de janeiro, então é um tempo que já está determinado, dia 20 de janeiro. Então você conta os dias, conta as noites, até chegar o dia 20 de janeiro. E nessa contagem você está usando tanto o Sol como a Lua. Então, para fazermos a contagem dos dias, irmãos, dos anos e dos tempos determinados, nós temos que usar o Sol e a Lua, porque eles foram criados para isso, para fazer essa contagem. Veremos agora como começou a contagem dos dias
da semana e dos meses baseado na criação. Agora nós vamos criar aqui o calendário do Criador, né? Usando os dois luminares. Então temos aqui, irmãos, mês de Abib, ou seja, Nisan, conhecido também como Nisan. Por que eu peguei o mês de Abib? Porque o mês de Abib, segundo o Êxodo lá, é o primeiro dia, é o primeiro mês do ano. Então vou pegar aqui a criação, o primeiro mês da criação, como sendo o mês de Abib. Então botei aqui os dias da semana, segundo nós conhecemos, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Então no primeiro dia o que Deus disse? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Então houve as trevas, que é a tarde, houve a luz, que é a manhã, né? Porque se a luz representa a manhã, então a luz domina por quanto tempo, irmão? 12 horas. Então as trevas, com certeza, é referência aqui à tarde, né? Porque para nós a tarde, como eu já falei, ela começa ao meio-dia e termina ao pôr do sol. Só que para os judeus, para os israelitas, tarde significa o início da noite. E vamos ver isso novamente. Já mostrei no estudo anterior, vou mostrar novamente, baseado até em textos, né? Então essa tarde, que é o início da noite, ela também tem um período de 12 horas. Então houve 12 horas de trevas, 12 horas de luz e foi o primeiro dia. Houve 12 horas de trevas, 12 horas de luz, o segundo dia. Houve 12 horas de trevas e 12 horas de luz, o terceiro dia. Agora, olha só o interessante, no quarto dia. E foi tarde de manhã, o quarto dia. No quarto dia, já houve a criação. O primeiro a ser criado foi a lua. Por quê? Porque depois da tarde e manhã, é claro que vem outra tarde e outra manhã. Então, a tarde se refere à noite. Então, o primeiro objeto criado foi a lua. Então, criou a lua e o sol. Então, houve trevas e luz, ou seja, lua e sol, o quarto dia. E aí se continuou até o quinto dia, trevas e luz. Sexto dia, trevas e luz. E no sábado, treva e luz. Entendeu? Houve, então, 7 períodos de treva, 7 períodos de luz. Só que a lua e o sol só foram criados a partir do quarto dia. Teve um irmão que me disse assim, irmão, a contagem só começa a partir do quarto dia, porque como é que ia se contar o dia sem o sol e sem a lua? Irmão, nós não estamos falando de contagem feita por seres humanos. Nós estamos fazendo de contagem feita pelo Eterno. Então, se ele diz que a treva e a luz, uma tarde, equivalente a uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia, então foi o primeiro dia. Eu não posso dizer que o quarto dia foi o primeiro dia. Por quê? Para chegar ao sétimo dia, irmão, eu tenho que começar do primeiro dia. Então, independente do sol e da lua, o Eterno contou esse primeiro dia, independente do sol e da lua. Então, temos aqui a semana, irmão. O primeiro sábado da criação. Olha só, o primeiro sábado da criação foi que dia? Foi no sétimo dia, ou seja, no dia 7. No primeiro dia da criação foi o primeiro dia do mês. O primeiro dia do mês foi o primeiro dia da semana e foi, entendeu? Primeiro dia do mês e o primeiro dia da semana. O segundo dia do mês foi o segundo dia da semana e assim sucessivamente. Então, o sétimo dia foi o sétimo dia da semana e o sétimo dia do mês. E foi o mês de Abib. Continuemos. Então, eu dei continuidade aqui, irmãos, a contagem lá onde nós paramos, no dia 7. Depois do dia 7, houve tarde e manhã, foi o oitavo dia, e assim sucessivamente. Se o sétimo dia foi um sábado, é claro que o oitavo dia foi um domingo. Olha só, irmão. Para as pessoas que creem no sábado lunar, o primeiro sábado deles é o oitavo dia do mês. Eles dizem que esse oitavo dia do mês é o sétimo da semana. Mas como isso, irmão? Deus, o Eterno, ele nunca deixou de contar um dia da semana e um dia do mês. Ele nunca deixou de contar. O primeiro sábado da criação caiu no dia 7. Esse dia 7 foi o sétimo da semana e foi o sétimo do mês. Então,
Se ele começou essa contagem dessa maneira, nós temos que dar continuidade. O dia 8, irmãos, o 8º dia, é um domingo aqui. Domingo, não é um sábado. Então, pelo que vocês estão vendo aqui nas contagens, nós temos o primeiro sábado no 7º dia, temos o segundo sábado no 4º dia e o terceiro sábado no 21º dia. Para as pessoas que creem no Shabat lunar, o primeiro sábado é no 8º dia, o segundo sábado para eles é no 15º dia e o terceiro sábado é no 22º dia. Então já contraria a contagem da criação. Já bate o contrário. Por que bate o contrário, irmão? Porque é uma heresia, não é uma verdade. Vamos dar continuidade aqui. Então temos aqui a continuidade, irmão. O 4º sábado, ele se deu no 28º dia. Por quê? Sempre seguindo a contagem. Treva e luz, tarde e manhã. Treva e luz, tarde e manhã. Então temos aqui o 28º dia. Eu coloquei esse mês aqui com 30 dias. Por que com 30 dias? Porque o mês de Abib, ele tem 30 dias. É um mês de 30 dias. Então, se no 28º dia foi sábado, é claro que o 29º dia, um domingo, primeiro dia da semana. Mas para os crentes do sábado lunar, para os crentes do Shabat lunar, o 29º dia não é um domingo, é um sábado. Olha só, já contrariando novamente aqui o dia da criação. Então, irmãos, nós temos aqui o verdadeiro calendário do Criador. O 30º dia é o quê? Uma segunda-feira. Então, se o 30º dia, irmãos, é uma segunda-feira, qual é a lógica? E aqui vemos, irmãos, que o primeiro dia cai numa terça-feira. O segundo dia cai numa quarta-feira. O terceiro dia cai numa quinta-feira. O sexto dia cai o quarto dia cai numa sexta-feira e o quinto dia cai no sábado. Olha só, já não mais manteve aquela contagem. Por que não manteve aquela contagem, irmãos? Porque o dia 30, o último dia do mês, caiu numa segunda-feira. Entendeu, irmão? O 28º dia caiu no sábado, o 29º dia caiu no domingo, o 30º dia caiu na segunda, e lógico que o primeiro dia do outro mês caiu numa terça-feira. Então não dá para você manter dias fixos. Não tem como manter dias fixos. É impossível manter dias fixos, como eles fazem. Se você pegar o calendário dele e fazer essa contagem de acordo com a criação, você vai ver que não tem como manter dias fixos. A não ser que você faça como eles estão fazendo. Deixar de contar o 30º dia e deixar de contar o primeiro dia do outro mês. Se eu fizesse isso, irmão, eu não contasse o 30º dia e não contasse, não ia dar essa contagem dessa forma. Como é que ia dar? Vamos ver aqui. Vamos fazer um exemplo. O 30º dia eu não vou contar, é segunda-feira, então não vou contar, né? Como dia da semana. Então, se aqui é segunda-feira, o 30º dia, o dia primeiro para eles é lua nova. No caso aqui, o dia primeiro justamente é lua nova, que é o segundo mês, que é o mês de Iyar, é lua nova. Então, para eles aqui não seria uma terça-feira, seria um sábado. E aqui não seria quarta, seria um domingo, primeiro dia, e assim se dava sucessivamente. Entendeu como daria muito ao contrário? Não daria como uma contagem da lógica normal que estamos fazendo aqui? Então, irmão, vemos que isso daí é uma heresia. E você, irmão, que crê nessa heresia, tome cuidado. Você está vendo aqui a realidade. Não podemos deixar de contar 2 dias. Temos que manter a contagem de acordo com o que o Criador fez. Uma tarde e uma manhã. Uma tarde e uma manhã. Entendeu? Então, o 5º sábado, que já é do segundo mês, ele não mais cai no 7º dia, mas cai no 5º dia. E assim se dá sucessivamente. O domingo, 6º dia, e aí sucessivamente no mês. Esse 5º dia é o 5º dia do mês, não mais o 5º dia da semana, né? Mas no caso já é o 6º dia da semana. Por quê? Porque o dia 30 caiu. Deixa eu voltar aqui novamente. Ou seja, o dia 29
é o primeiro dia da semana. O dia 30 é o segundo. O dia 1º é o terceiro dia da semana. Então, o 5º dia do mês já é o 7º da semana. Porque nós estamos mantendo aquela contagem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem que ser mantida essa sequência de semana. Entendeu? Então, se você fazer essa contagem do jeito que eu estou fazendo aqui, nunca vai dar em dias fixos. O sábado não cai em dias fixos. É impossível cair em dias fixos. Então, temos aqui o calendário lunisolar de Gênesis, né? O mês de Abib. Está aqui o dia 1º. O dia 1º da criação foi lua nova. Digamos que foi a lua nova, porque toda lua nova é o dia 1º do mês. Então temos aqui o 2º dia, o 3º dia e o 4º dia. Olha só o interessante, irmão. Tem uma verdade que esses irmãos falam, que é verdade, é que a lua, quando ela foi criada no 4º dia, ela não foi criada como uma lua nova. Ela foi criada numa fase adulta, assim como Adão foi criado já na fase adulta. Então, essa aqui era a fase que a lua foi mantida no 4º dia, porque se você voltar 4 dias atrás, vai dar justamente esse período aqui, ó, lua nova. Então, ela foi criada nessa fase. Então, está aqui todas as fases dos 30 dias. Olha só, interessante que no 7º dia, foi esta fase aqui, ó. Entendeu? Já no 15º dia não deu lua cheia. A lua cheia já deu no 16º dia. A lua ela tem as suas variações. As fases da lua têm as suas variações. Ela varia de acordo com o mês. Entendeu? Então, nem sempre, todos os meses, ela cai dia 15, lua cheia. Então, vemos aqui, calendário certinho, ó. Pode ver que a lua nova, 1º dia do mês, e o 30º dia do mês, mas a última fase dessa lua aqui, que no caso é a lua cheia, já entrando na lua nova. Então, aqui é dia 30 de Abib. Então, no outro mês, já é o 1º dia do outro mês, que é o mês de Iá, já é lua nova. Depois dessa fase aqui, ó, ela já está terminando aqui, ó. No outro dia ela fecha e vira lua nova. Aí dá continuidade sucessivamente, né? Ela vai clareando, clareando até se tornar uma lua cheia novamente. Aí da lua cheia ela vai ao contrário, ela vai fechando até se tornar uma lua nova novamente. As fases da lua são 4 fases, mas é mais conhecido na Bíblia essas 2 fases, a lua nova e a lua cheia, né? Então, deu para ver aqui que até no calendário baseado nas fases da lua, você vê aqui, ó, nas fases da lua, a lua cheia, para os crentes no sábado lunar, né? Aqui a lua nova, dia 1º, e dia 1º do outro mês também é lua nova. Então, está bem claro. No 4º dia, a lua nova manteve essa fase aqui, ó, essa fase. Entendeu? Então, até aqui vimos que é impossível, mesmo pela lua, manter dias fixos. Não tem como manter dias fixos. Entendeu? Porque aqui temos, ó. Aqui, ó. 1º dia. Bem aqui temos um sábado, dia 7. Temos um sábado aqui no dia 14. Temos um sábado aqui no dia 21. Temos um sábado aqui no dia 28. Então, dia 28 é sábado, né? Lá a segunda contagem que nós fizemos da criação. Dia 29 é um domingo. Dia 30 é uma segunda. Então, de terça-feira já é o dia 1º do outro mês. Terça-feira é o dia 1º do outro mês. É uma lua nova. Não é um sábado. É uma lua nova. Não é um sábado. É um sábado de... Assim, eu estou falando não é um sábado semanal. É um sábado cerimonial. Segundo o calendário judaico, é um sábado cerimonial. Então, 1º dia de lua nova é terça-feira. Segundo dia de lua nova no segundo mês é uma quarta-feira. Terceiro dia de lua nova é uma quinta-feira. Quarto dia de lua nova é uma sexta-feira. E quinto dia de lua nova, quinto é um sábado. Entendeu? Vamos ver se os irmãos entendam. Vou repetir novamente. Preste atenção. O dia 1º da criação foi uma lua nova.
né? Tá aqui. O dia 7º foi um sábado. O dia 14 foi um sábado, porque 7 mais 7 são 14. 14 mais 7, 21. Dia 21 foi um sábado. 21 mais 7, 28. Então, o dia 28 da criação, estou falando da criação, foi um sábado. Então, no quarto sábado da criação, a lua estava nessa fase. Estava indo para uma lua nova novamente. Entendeu? Então, no dia 29, se dia 28 foi um sábado, dia 29 foi o dia 1º, um domingo. E o dia 30 foi uma segunda. Então, o dia 1º, que já é do outro mês, é uma terça-feira. Então, se nós temos aqui, ó, digamos que bem aqui, ó, esse primeiro aqui é uma terça-feira. Esse segundo aqui é uma quarta-feira. Esse aqui é uma quinta-feira. Esse quarto dia aqui é uma sexta-feira. Então, o quinto sábado da criação, que já cai no segundo mês, caiu no dia 5. No dia 5 daquele mês. Entendeu? No dia 5 e não no 8º dia. Não no dia 8, mas no dia 5. Então, percebas que não tem como manter dias fixos. Não tem como manter dias fixos. Termos hebraicos do dicionário Strong. Eu já mostrei isso no estudo passado. Vou mostrar aqui novamente. Ó. Tarde, ereb. Tarde, o que significa tarde no hebraico? Anoitecer, noite e pôr do sol. Anoitecer, o pôr do sol. Noite. Então, significa essas três coisas. Anoitecer, noite e pôr do sol. Então, o que é o pôr do sol? É um anoitecer. Está anoitecendo. Pôr do sol é o início da noite. Então, tarde é o início da noite. Manhã é o início do dia. Então, por isso que diz tarde e manhã. Início da noite, das 6 ao amanhecer. Início da manhã, do amanhecer ao pôr do sol novamente. 12 horas, mais 12 horas, 24 horas. E o termo dia não significa sol parte clara, como eu já falei, né? Significa dias, oposição da noite e dia de 24 horas. Isso daí eu já expliquei. Então, o importante é explicar isso daqui, ó, tarde. Você tem que entender o que significa tarde. Tarde não significa o que significa em nosso país, que é do meio-dia ao pôr do sol. Tarde em hebraico significa anoitecer, noite ou pôr do sol. Entendeu? Vamos ver isso baseado em textos. Eu fiquei feliz em ver que o irmão entendeu isso daqui, porque ele estava guardando o sábado somente da parte clara, né? Que tem pessoas que guardam o sábado só da parte clara, dizendo que a noite não. Mas estamos vendo aqui que a noite é o início de um outro dia. Houve tarde e manhã. Vamos ver aqui, ó. Prova de que o termo tarde é o início da noite. Lá em Ezequiel 12:7 diz o seguinte: E fiz assim, como se me deu ordem, as minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias de cativeiro, do cativeiro. Então, à tarde, fiz com a mão uma abertura na parede. As escuras as tirei para fora. Olha só. À tarde, ele fez um buraco na parede. Então, à tarde, as escuras. Por que as escuras, irmão? Porque a tarde é o início da noite. A noite se inicia com a tarde. Para os israelitas, para o judeu, tarde significa o início da noite. E para nós não, significa já o fim do dia. Para o israelita não, começa o início da noite. Lá em Jeremias 6,4 diz assim: Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Olha só, já declina o dia, já está passando o dia, estendendo a sombra da tarde. Irmão, quando o dia está terminando para nós aqui, qual é a sombra que está vindo? É a sombra da tarde ou é a sombra da noite? É a sombra da noite. Mas aqui na Bíblia chama sombra da tarde. Entendeu? Então, quando as sombras estão se estendendo, para nós está chegando a noite. Mas para eles lá eles falavam que era tarde. Por quê? Porque o tarde significa noite para eles. Lá em Juízes 19:16 diz o seguinte: E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim. Aí dá continuidade ao texto. Então, a tarde é o findar do trabalho. Então, você trabalha de manhã, começa de manhã e vai até o pôr do sol. Né? Então, vinha à tarde. Não é porque estava terminando a tarde estava apenas começando. Por quê? Porque estava começando o início
da noite. Né? Então os textos estão bem claros. Agora vamos ver aqui no Novo Testamento. Marcos 1,32. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram todos os que achavam ali enfermos e endemoniados. Então, quando estava chegando a tarde estava chegando, não estava terminando. Para nós, aqui a tarde termina que horas? Ao pôr do sol. Para eles, não. Está chegando a tarde. Já quando o sol já estava se pondo, então, ou seja, já estava chegando a tarde, ou seja, à noite. Porque tarde para eles é noite. Porque aquele dia ali era um dia de sábado. Né? E quando se estava chegando à noite, estava findando o sábado. Quando se finda o sábado, aqui diz claramente, ao pôr do sol. Terminou o pôr do sol, está chegando a noite. Lucas 24, 29. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Então, declinou o dia, você terminou o dia, já está chegando a tarde. Qual é a tarde que ele está se referindo aqui? À noite. Mateus 8,16. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados a ele, com a sua palavra expulsou deles os espíritos e o curou. Novamente aqui Mateus também fala da mesma coisa lá de Marcos, né? Quando estava terminando o sábado ali, estava chegando a tarde, ou seja, estava chegando a noite, não era mais sábado, trouxeram os enfermos. Mateus 14, 15, 26, 23 e 25, é interessante, diz assim, ó, verso 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos estava chegando a tarde, os seus discípulos aproximando-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Ali fala da multiplicação dos peixes, né? Então a gente vê claramente aqui que estava chegando a tarde, está chegando a noite, a hora da janta, né? A hora da janta. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Então ali, quando eles estavam ali, começando aqui no verso 15, que eles iam preparar para comer, estava chegando a tarde, ou seja, estava chegando a noite. Já no verso 23, já era noite, porque diz assim, chegada à tarde. Porque nós sabemos que Jesus sempre à noite, quando ele subiu ao monte para orar, à noite, né? Continuidade aqui. 24. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quarta vigília da noite, irmão, é exatamente, que as vigílias, era 4 vigílias, né? No tempo de Jesus aqui era 4 vigílias de 3 em 3 horas. Então, das 6 às 9, uma vigília, das 9 às 12, segunda vigília, das 12 às 15, terceira vigília. Tá ali das 15 horas, que das 3 horas da noite, começava a quarta vigília. Então a quarta vigília ia das 3 horas até o amanhecer do dia. Então já estava na quarta vigília, ou seja, 3 horas da noite. Então vemos claramente aqui que essa chegada da tarde era a chegada da noite. Então, irmãos, espero que tenham compreendido, né? Vimos aí a contagem das semanas. Só voltar um pouco aqui para os irmãos dar uma olhada. Fizemos aqui a contagem da semana, na criação. 7 dias, né? Então, 7 dias foram criadas semanas. Com 30 dias foram criado o mês. Então, temos a criação da semana e a criação do mês. Os dias foram também criados através das 12 horas de treva e 12 horas de luz. Criou-se os dias. Vemos que tarde significa início da noite para os judeus. Vimos no dicionário Strong, está aqui, anoitecer, noite e pôr do sol. Vocês podem conferir aí. Vimos os textos bíblicos comprovando isso. Então, irmãos, quando é sexta-feira ao pôr do sol, está chegando a tarde, ou seja, está chegando a noite. Então, aquela noite ali já não é mais sexta-feira, já é um sábado, né? Já é um sábado. Então, o sábado ele começa da tarde de sexta-feira ali, da tarde, e até a tarde do outro dia, ou seja, de um pôr do sol a outro pôr do sol, porque tarde e manhã, quando eu digo tarde de sexta-feira, pôr do sol, está iniciando essa noite, do início da noite até o amanhecer, e do amanhecer até novamente o iniciar da outra noite, de uma tarde a outra.
né? Ou seja, tarde e manhã. A tarde, ela começa quando? No início da noite. Ela termina quando? Quando é que termina o início do dia? Termina já iniciando a outra tarde novamente. Por isso que o texto diz, de uma tarde a outra. Ou seja, tarde e manhã. A tarde aqui, irmãos, como eu já falei, é a noite, é o anoitecer. É como se Deus tivesse dito assim, ficaria até mais claro para nós, né? Houve noite e manhã, o primeiro dia. Ou seja, 12 horas da noite e 12 horas do dia, que é amanhã, que é equivalente a um dia de 24 horas. Então, o sábado começa quando? Com a chegada da tarde, ou seja, com o início da noite. E termina quando? Com o início da noite novamente, que é o fim do amanhã. Quando termina amanhã? Amanhã termina ao pôr do sol. Ou seja, declinou-se o dia e a chegada da tarde. Aquela tarde ali já é o início de uma noite, de um outro dia. Entendeu, irmãos? Então fica bem claro. Você entendendo que tarde significa noite, anoitecer ou início da noite, fica bem claro você entender agora por que Deus disse tarde e manhã. Tarde é trevas, manhã é luz. Tarde é noite, manhã é dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, para você ter um dia de 24 horas, você precisa de uma tarde e de uma manhã. Né? Espero que tenha ficado bem claro e que aqueles que estão guardando o sábado somente a partir do iniciar do sol até o pôr do sol, que possam refletir nesse estudo e passar a guardar um dia de 24 horas. Porque o primeiro dia da criação foi tarde e manhã. O sábado foi guardado da mesma maneira que o primeiro dia foi criado, tarde e manhã. Para poder se criar o primeiro dia, precisou-se de uma tarde e de uma manhã. E também para criar o sétimo dia, precisou-se de uma tarde e de uma manhã. Então, o Eterno mandou descansar no sétimo dia. Né? Não foi só durante o dia, porque ele durante o dia. Não, mas no sétimo dia. E o sétimo dia é composto de quê, irmão? De uma tarde e de uma manhã. Então, vocês possam divulgar em nossos estudos, temos aqui nosso site, adventistaremanescente.com.br. Visite a nossa página, curta a nossa página. Temos aqui o WhatsApp, pode mandar perguntas, sugestões, qualquer coisa aí, você tiver alguma dúvida, pode procurar no WhatsApp. Temos aqui também um e-mail, né? E temos aqui uma novidade que é o nosso aplicativo. Vá lá no Play Store do seu celular, Play Store, você bota lá, Adventistas Remanescente. Baixe o nosso aplicativo, que esse estudo aqui vai estar lá. E vários outros estudos, são mais de 100 estudos, né? Dá um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais e ajude a divulgar esse estudo para que as pessoas possam entender, essas pessoas que estão crendo nessa heresia, no sábado lunar, que elas possam entender que o sábado do sétimo dia, o sábado da criação, ele não pode ser em dia fixo, é impossível, mesmo pela lua, é impossível ele ser fixo, que o sábado da criação foi criado no sétimo dia, o segundo sábado no quarto dia, e deu-se continuidade, fugindo ali da contagem fixa, como vimos em nosso estudo, e que o sábado tem que ser guardado a partir da tarde, o início da noite, até o início da outra noite. Entendeu? De um pôr do sol a outro, como diz lá em Levítico, né? Então, fique todos na paz do Eterno, compartilhe e divulgue o nosso estudo.